Agora vocês. Hello. Peraí que não quer ficar aqui. 1, 2, 3, testando. Aí. Aí. Boa noite. Deixa eu encostar a porta aqui, peraí. Encosta aí. Ué, não apareceu aqui pra mim não, que você tá ao vivo. Que você é o atrasadinho. Clique em mim. Não, aqui é um story. Ei, gente, boa noite, Gente, tudo não tá bem? aparecendo Oi, pra mim. oi. Ei, Ana Lídia, Ai, Net. Ana! tudo bom? Nem consegui mexer no seu vídeo ainda, Ana. Tanta correria, mas tá aqui guardadinho. Olha, não quer aparecer pra mim. Tá travando? O quê? De novo? Não, vou entrar aqui agora pra Não, o ver. nosso tá... Consegui mexer no Ó. seu vídeo ainda, Ana. Tem mais alguém que tá travando? Travando muito? Como assim? Tem mais alguém travando aí? Não é possível, nós estamos em casa hoje, a conexão tá ótima. Como eu queria ganhar esse sorteio. Vai ter o sorteio no final, gente. No final? É. Vamos fazer logo, não? Você quer fazer o sorteio logo? Sei lá. Só, pode ser, né? Mas eu achava melhor no final, porque o pessoal ficava, né? Tá bom. Então, gente, é na sorte, porque a gente vai botar naquele site grande. de sorteio. Aí ele vai lá no post e ele escolhe número, conforme aquele monte de comentário, ele escolhe uma da pessoa. Não tá travando. Aí a gente... Mas pra você tá travado aí, o parada. O dele tá travando? Imagina. Será que é o meu? Parabéns, Nutri Linda, pelo seu dia. Obrigada, gente. Fazer lá. Você quer rachar fora, né? Sei lá, né, gente? Tá, quer fazer logo? Vamos fazer logo então, já que o pessoal tá chegando. Vou começar a segunda. Vamos fazer então esse Ó, sorteio. mas eu tô marcando o nome de todo mundo aqui. Se depois do sorteio vocês forem embora, ó, vai perder a vaga, hein? Cadê? O sorteio no Instagram. Vai. É Aí, aqui? ó. Peraí. Vamos... A gente tem que Deixa eu ver se a filmar. gente consegue mais, vai aparecer. Ah, olha, 810 comentários. Ó, Peraí, não deixa adianta aparecer escrever aqui pra mais mim. nada agora. Não, tá ao vivo aqui, ó. São 9 horas em ponto. Então, aí, tá aqui, tá todo 810. mundo, tá vendo? Aqui dá pra gente mostrar, ó. Todo mundo que se inscreveu. Aqui não mostra muito não, hein? Cadê? São 810. Aí tá mostrando só até o 40. Ué? Mas ele tá aqui, tá mostrando que tem 810 comentários. Sim, sorteio. E ele aí, sorteia Fabiano. sempre números doidos. Vamos lá. Aleatórios, randomizados. Sortear. Vamos lá. Cruzem os dedos. Ei, vamos lá. Soem os Sortear. tambores. Aí. Número 34. Patrícia da Leprani. Ei, Patrícia ganhou! Calma. Aê. Ó, A gente tem que ver depois. nós vamos ver no final se a Patrícia marcou as pessoas que são válidas, né? Carinha. Se ela não repetiu as pessoas e tudo, Se tá tudo certinho. tá bom? Aí a gente confirma de novo. Tá aí a Patrícia? Acho que não. Patrícia da Leprani. Da Leprani. A Patrícia da Leprani já foi minha paciente. Ah, é? Uhum. Lembro. Lembra desse sobrenome? Bom, gente, foi o negócio que sorteou. Patrícia ganhou. E, né, mais pra frente a gente vai fazendo novos sorteios, vão acontecer, mas oportunidades virão. Eu já falei isso da outra vez e tô falando de novo. Novas oportunidades surgirão, tá bom? A gente sempre sorteia. Não foi nesse, mas pode ser numa próxima oportunidade. Então, o que a gente veio aqui falar com vocês hoje é sobre um artigo que saiu, que muita gente estava falando sobre o assunto. Cadê, amor? Deixa Esse ele aí, parado aí, onde estava naquela página. Aqui?
É. Ele fala sobre a associação entre a ingestão de carboidratos e gorduras com doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. E esse estudo ele foi feito em 18 países, que sendo 5 continentes. É um estudo de coorte prospectivo. Vou explicar o que é isso. Um estudo de coorte prospectivo é um grupo de pessoas que elas têm características em comum, e aí eles fazem por um período significativo, normalmente alguns anos. Esse foi feito mais ou menos uns 7 anos em média, e no final eles analisam a saúde das pessoas que foram acompanhadas durante esse período inteiro, tá? Eles vão observando as mudanças na saúde dessas pessoas. Então isso é um estudo de coorte prospectivo. Esse artigo eu quis falar sobre ele, por quê? Porque apesar dele não ser um estudo randomizado, que eu vou explicar também o que é isso, que comprova causa e efeito, ele é um estudo que foi até bem conduzido, mas apesar dele não comprovar, ele cria uma relação entre coisas que você quer criar uma relação. Igual esse estudo criou uma relação entre o consumo de carboidrato e a mortalidade e doenças cardiovasculares, de gordura e mortalidade de doenças cardiovasculares. Então ele criou uma relação. Então, esses estudos eles criam uma relação, eles levantam uma hipótese. Então, esse tipo de estudo que é um observacional. Observacional, né? Isso. E aí, mesmo ele sendo assim, ele já traz uma ideia pra gente de que, mesmo sendo, mesmo que não seja uma pesquisa randomizada, ele traz a hipótese de que a gordura não faz mal. Então, se nem no estudo observacional você consegue ter essa relação, então não tem essa hipótese. Então, você não precisa fazer um estudo randomizado para comprovar que não causa nada de mal. Por exemplo, se tivesse uma relação, aí eu teria que fazer o estudo randomizado para comprovar essa relação. Entendem? Se não tem relação, não tem nem por que fazer um outro estudo mais sério em relação a isso. É isso que eu queria dizer, porque eu vou falar da gordura especificamente hoje, tá? Apesar dele falar do carboidrato, eles tratam o percentual de carboidrato nessa pesquisa muito alto. E é lógico que existem pessoas que consomem carboidrato nessa quantidade elevada que tem nessa pesquisa. Mas não é a maioria, não é tanto assim. As pessoas ficam na média dos 60% mesmo que tem nas diretrizes. E esse estudo, vamos falar então, o que tem na introdução dele? Vou explicar sobre ele um pouquinho. Ele fala que a doença cardiovascular é uma epidemia global, sim, como diabetes, obesidade, né? E que a dieta é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes para doenças cardiovasculares. Que as diretrizes atuais que elas recomendam o seguinte, que o consumo de gordura tem que ser até 30%, que a gordura saturada no máximo até 10%, e que a gente tem que limitar essa gordura saturada, procurar comer mais gordura insaturada. Não é isso que todo mundo aprendeu? É o que as diretrizes recomendam normalmente. No entanto, né, essas recomendações sobre essa redução de gordura saturada, elas são baseadas em estudos passados, observacionais e ecológicos. O que seria isso? Um estudo ecológico, ele Quer explicar? Não, são um estudo ecológico que ele compara a frequência da doença entre diferentes grupos em determinado espaço de tempo. Basicamente isso é como se fosse até um estudo observacional mesmo, entendeu? Eu acho que o que pega mais aqui é a questão desse estudo ser um estudo observacional, né, e que a gente vem sempre debatendo, principalmente nas suas palestras, que as maiores evidências científicas estão em cima dos ensaios clínicos randomizados, né, que a gente vai falar sobre também. Quer dizer, a gente podia até falar logo, né? O ensaio clínico randomizado é quando você pega grupos de pessoas e sorteia aleatoriamente para que elas fiquem, né, divididas de forma igual, sem
Sem tendência. Sem tendência, sem características diferentes, diversas. Então eu falo assim, vou pegar os fumantes e os não fumantes. Eu já estou separando o grupo. Não, você pega as pessoas e sorteia aleatoriamente. Então fica metade para um lado, metade para o outro. E um grupo você faz como controle e o outro você aplica o experimento que você quer comprovar. Por exemplo, eu posso pegar um grupo e aplicar uma dieta, vamos dar um exemplo, cetogênica. E vamos observar quais vão ser, aí eu vou escolher os parâmetros que eu quero avaliar e vou ver os resultados no final. E assim, é diferente você pegar um grupo de homens, um grupo de mulheres, aplicar a cetogênica em um dos grupos e querer estabelecer um comparativo. Você tem que fazer um grupo misto. Né? E então, fazer esse sorteio de forma aleatória, para não ter tendência. Inclusive, as pesquisas de maior robustez, né, em relação à relevância delas, elas ainda são duplo cegas. Que nem os pesquisadores sabem. Nem o pesquisador que está ali aplicando aquela variável sabe o que é aquela variável que está sendo aplicada. Em alimentação é mais difícil porque a pessoa ela não saber o que ela está comendo fica mais complicado. Mas só dele ser um estudo randomizado, feito dessa forma aleatória assim, a seleção, ele já dá como fala? Nível de evidência. Isso, bem significativo. Então que é diferente do observacional. E né? Você consegue estabelecer causa e efeito. Então ele consegue comprovar no final da pesquisa um resultado. Então, meta-análise ensina de estudos perspectivas de corte totalmente realizados. Sim, isso é importante. Várias meta-análises. São feitas recentes, ao longo dos anos vem sendo feitas várias pesquisas, meta-análises de ensaios clínicos randomizados, esses que comprovam causa e efeito, e ainda de estudos prospectivos de corte, tipo esse que a gente vai tá falando hoje, que são realizados nos países europeus, norte-americanos, e mostram a associação ou risco menor entre o consumo de gordura saturada com mortalidade total e eventos de doenças cardiovasculares. O que você está querendo dizer? Que tem pesquisa séria, tem reunião de várias pesquisas sérias comprovando que não tem relação do consumo de gordura saturada com um aumento de mortalidade ou de doença cardiovascular. Ok? Entendido? É isso. Vamos lá, continuando sobre essa pesquisa. Quer falar esse? Não, pode falar. Então, a gente já começou, na verdade, a debater sobre a diferença de observacional e randomizado. Por quê? Porque as diretrizes hoje, que são aplicadas para a população em geral, elas vieram baseadas em cima de pesquisas observacionais. Que lá para 1913, descobriram que a placa de ateroma era formada de colesterol. Aí, o que fizeram? Então, colesterol vem da onde? De onde que a pessoa está comendo colesterol para entupir essa artéria e fazer essa placa aqui que ela está morrendo por causa disso. Aí descobriram que a placa era composta de colesterol e colesterol tinha onde? Na nossa dieta, na alimentação, na gordura saturada. Aí o que fizeram? Vamos fazer um estudo então para comprovar aí que isso realmente causa esse tipo de doença. Pegaram e suplementaram, alimentaram coelhos com gordura saturada. E aí o que aconteceu com os coelhinhos? Morreram os coelhinhos do coração. Por quê? Porque não é a dieta padrão dos coelhos comer gordura, principalmente saturada. Então, o que aconteceu? Foi aplicado um tipo de alimentação para um padrão de genético que não é adaptado para aquele tipo de alimentação. É quase o que estão fazendo com a gente, né? Esse monte de comida industrializada que nosso corpo, nossos genes não estão preparados para isso. E o que tem acontecido com a gente? Está todo mundo morrendo através da alimentação. Um monte de doença nova, moderna, junto com a modernidade da alimentação também. Então está tudo associado. E aí, naquela época, eles acharam isso o máximo, o coelho morreu, porque, E aí tinha um pesquisador, o Dr. Ansel Keys, em 1953, ele já estava muito interessado nessa hipótese, e aí ele fez um estudo em 22 países, só que dos 22 países que ele escolheu, que ele decidiu fazer a pesquisa, ele escolheu só 7. Ele escolheu 7 porque os 7 tinham a ver com a teoria a hipótese que ele gostava, que era do colesterol. O que aconteceu?
Ah, tá, o Dr. Ansel, esse aí é o Dr. Ansel Keys. E aí, o que acontece? Ele conseguiu criar uma relação no consumo de gordura saturada e doença cardiovascular com esses dados desses 7 países, mas uns dados que não era do país inteiro ou de um pouquinho de gente daqui, um pouquinho de gente dali, não. Ele pegou uma população rural, por exemplo, num dos países e tirou conclusões daquele grupo pequeno que estava ali. Então ele fez essa pesquisa tendenciosa, era uma pesquisa observacional, não era uma pesquisa randomizada. E aí ele concluiu naquela época que tinha relação sim, só que se você pegar os dados da pesquisa dele daquela época hoje e analisar, o açúcar tinha uma relação muito mais forte com doença cardiovascular do que a própria gordura. Enfim, e os outros países não tinham relação, os que ele não escolheu. Como ele era um cara muito influente, acabou saindo em um monte de jornais científicos. Ele saiu na capa da Time, ele era muito influente, ele era famoso, e aí ele conseguiu apoio financeiro para as pesquisas dele, e ele conseguiu também apoio da AHA, que na época era a Associação, na época não, né? A Associação Americana de Cardiologia. E aí foi juntando um grupo, e todo mundo que era contra ele naquela época, o que acontecia? Ele, de alguma forma, essa pessoa, um pesquisador que, tipo o Dr. Yudkin, né, que naquela época ele fez aquele livro Puro, Mortal e Branco, acho que era isso. O nome do livro do Dr. Yudkin. E ele, na época, ele quis bater de frente com o Dr. Ansel Keys. O que aconteceu com ele? Ele foi podado dos patrocínios para as pesquisas dele, ele foi podado da associação médica que ele participava. Então, as pessoas não conseguiam bater de frente com ele e ele tinha cada vez mais poder. Então, acabaram criando as diretrizes em cima de uma verdade que foi criada, porque assim, foi sendo tão imposto isso que as pessoas acreditaram como verdade, mas não tinham. Mas você imagina. Até existiam pesquisas, mas que batiam de frente com a dele e que muita gente estava achando erro na pesquisa dele, mas ninguém tinha influência para estar peitando esse cara, entende? E aí acabou ficando como verdade absoluta, virou diretriz. A gente hoje tem medo de gordura, todo mundo que você vai falar aqui come gordura fala assim, nossa, vai morrer, não, por que isso? Nossa, vai entupir suas artérias. E as pessoas acreditam que isso seja verdade realmente. Então, mas foi tudo baseado em cima de uma pesquisa tipo essa, né? Observacional. Não, mas você imagina assim também, naquela época, quais eram os meios de comunicação que as pessoas tinham? Pô, nós estamos falando da década de 50. Uhum. Então aparece um cara, né, todo trajado de cientista, que percorreu vários países. E aí ele vem com o resultado de uma pesquisa, dizendo que a gordura faz mal, que mata do coração. Quem é que não vai acreditar? Não tinha outras bases, né, com relevância, com nível de evidência forte para poder contestar o cara. E o cara ainda era influente. Quem vinha para bater de frente com ele ia e abafava. Uhum. Então, assim, isso nós estamos falando de 60 anos atrás, 70 anos atrás, né, na época dos nossos avós, vamos dizer. E hoje a tecnologia evoluiu de tal forma que mesmo uma pesquisa observacional, como que a gente vai mostrar aqui, e você vê a magnitude dessa pesquisa, né, feita em 18 países, com mais de 135 mil pessoas, durante 7 anos, né, com ferramentas estatísticas, softwares para poder fazer análise dos dados. Que eles usaram várias ferramentas diferentes para analisar os mesmos dados, para não ter muita discrepância nem nada disso, para que o negócio ficasse mais certinho, apesar de ser observacional. Não é que a gente está dizendo, essa pesquisa chegou para botar um ponto final, que não existe verdade absoluta. Pesquisar com o ser humano, fazer pesquisa observacional, tudo isso tem uma gama de variáveis. Para você ver, o que eu achei legal nessa pesquisa, né, que a gente ficou desde ontem estudando ela, e traduzindo e vendo tudo, é que dentro da própria pesquisa ele aponta quais são, tem uns 5 pontos ali que ele destaca, tipo assim, ó, essa pesquisa ela é falha em tal situação,
ela deixa margem de dúvida em tal situação. Isso que é legal também, entendeu? E você vê que lá na época do Ansel Keys, ele não deixava as pessoas... A dele era verdade, e ponto. Ele chegava, às vezes, num debate ou numa palestra que ele fosse dar, que alguém contestasse, ele ridicularizava a pessoa. Ridicularizava. E outra, cara, isso aí tá muito óbvio. É só procurar na internet. Se você pegar da época que foram introduzidas as diretrizes e pegar os gráficos de epidemia, de obesidade, diabetes, né, no mundo, a nível global, você vê que coincide no mesmo ponto. Entraram as diretrizes, a linha do gráfico começa a subir. Né, de obesidade, diabetes, e o que veio com as diretrizes? O que a gente fazia antes e o que a gente começou a fazer de diferente quando implantaram as diretrizes? Foi comer mais carboidrato, principalmente industrializado. Gente, a gente está falando, no final a gente vai dar nossa opinião geral sobre o assunto, né? Mas vamos lá, senão a gente vai esquecer demais. Aí esse estudo foi chamado PEER, que era um prospectivo epidemiológico rural urbano, porque ele foi feito tanto na área rural quanto na urbana, em países de médio, baixo e alta renda. Exatamente. Renda. Isso aí. E para estudar o impacto da mortalidade total, da dieta na mortalidade total e doenças cardiovasculares nessas diversas áreas, tanto em áreas que tinham supernutrição, como áreas que eram subnutridas, tá? População. E o objetivo principal foi o quê? Avaliar a associação da gordura, tanto a total como a saturada e a insaturada, e os carboidratos com mortalidade total e doença cardiovascular. Eram pessoas de 35 a 70 anos, 18 países, já falei, isso aí também é muito Não, porque é o seguinte... O Brasil está incluído na pesquisa, tá? Para vocês saberem. É interessante a gente, às vezes, falar... O artigo está lá no blog já. Nós traduzimos meu blog, traduzido, e tem ele original também. Quem quiser baixar o artigo, tem um botãozinho lá no final, você clica, você vai ver o artigo na íntegra, original, todo em inglês, você pode baixar ele também. O que a gente fez foi pegar e traduzir alguns pontos, né, que a gente achou de maior relevância, né, para poder estar falando aqui. E trouxe algumas, são assim, informações que eu acho assim, às vezes interessantes, o pessoal ver como que eles conduziram o estudo, né? Uhum. Entendeu? Eles fizeram questionários padronizados para cada situação demográfica de cada país. E quando não tinha, eles desenvolveram ferramenta para validar e criar um padrão naquele país, porque não tinha. É um questionário de frequência alimentar. Porque tem países que consomem certos tipos de alimentos, tem países que são outros. Então, para eles conseguirem validar, eles fizeram ferramentas e tornaram elas padrões naqueles outros países que eles não tinham também. Então, fizeram um estudo bem assim, dedicado, né? Eles se preocuparam bastante com a fidedignidade do negócio. Eles avaliaram todos os micro e macronutrientes. Eles concluíram a análise agora dia 31 de março desse ano. Bem recente, com 135.335 indivíduos pesquisados. Isso. Durante esse período de 7 anos. Tá. E aí, falando da análise, quer falar da análise? Vamos falar da análise. Então, eles categorizaram os quintis de ingestão de nutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas, a porcentagem de energia. Então, assim, quantos por cento de energia da dieta vem dos carboidratos, quantos por cento vem da gordura e quantos por cento vem da proteína. Uhum. Aí eles concluíram algumas coisas assim, que a ingestão maior de carboidrato era na China. Eles chegam a 77% de consumo de carboidrato, quer dizer, bem mais até do que as nossas diretrizes, que é até 60%. No sul da Ásia, 70%, e na África também, em comparação às outras regiões, eram os lugares mais elevados. A gordura consumida maior foi na América do Norte, na Europa, Oriente Médio e no Sudeste da Ásia. E a ingestão de proteína maior na América do Sul e o Sudeste da Ásia. Aí, o que mais que eles concluíram? Eles têm aqui várias tabelas, né, no estudo mostrando esses valores, como que era a população que eles pegaram para estudar. Eles colocam ali nível socioeconômico, eles colocam ali nível de instrução, eles
colocam atividade física, o grau de atividade física, baixa, média ou intensa que a pessoa pratica, se ela é fumante, se ela é diabética. Eles fizeram um relatório completo de cada indivíduo dentro dessa pesquisa, né? E aqui tem uma tabela que ele mostra a ingestão de nutrientes e os riscos de mortalidade total e eventos de doença cardiovascular. Tá? Nessa tabela, a maior ingestão de carboidratos foi associado com maior risco de mortalidade total, analisando aqueles quintis que a André falou. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Pega aí, amor, o telefone. Vamos ver se vai dar certo. Ou pelo computador. Não, só fala Não, mais. vamos mostrar rapidinho. É muita coisa. Vamos tentar. Se ficar ruim, eles vão dizer aí. Já saiu Hã? o resultado do sorteio. Já. Foi a Patrícia da Leprani. Vira a câmerazinha pra cá, pra Pera folha. Ó, galera, olha só. Esses daqui são os quintis que a Andréia estava comentando. São 5 quintis, ou seja, são 5 grupos, né, onde as pessoas elas têm um consumo de carboidrato aqui, por exemplo, 46, 54, 60, 67, 72. Eles fazem a análise, né, do primeiro e do último quintil, que são os extremos, tá? Então, analisando a ingestão de carboidrato para o risco de mortalidade por todas as causas, você vê aqui, ó, se você for aumentando a ingestão de carboidrato de 46 para 77, o que acontece com esse risco de mortalidade? Ele também vai aumentando, ele passa de 4 para 7. Tá vendo? E o que acontece com o risco de doença cardiovascular? Se você aumentar a ingestão de carboidrato, ela também aumenta de 3,9 para 5,1. Tá dando para ver aí? O que acontece com AVC? Se você aumentar a ingestão de carboidrato, passa de 1,4, ele dobra, o risco dobra, vai para 2,7. Tá vendo? É claro que aqui a gente tem que jogar em toda uma ferramenta estatística para ver, né, se tem relevância mesmo, né, se tem significância. Mas o que eu estou te mostrando aqui são os dados da tabela. Que aumenta, tá? Realmente. Que a tendência é de aumentar. De gordura. Olha o que acontece com a gordura. Quando você aumenta a gordura de 10 para 35, você está triplicando a sua ingestão de gordura. O que acontece com a taxa de mortalidade, o risco de mortalidade? De 6 cai para 4. Doença cardiovascular, de 5 cai para 4. AVC, de 3 cai para 1, 3 vezes menos. Até a proteína, se você aumenta a ingestão de proteína, se você dobra a ingestão de proteína, olha o que acontece com a mortalidade. De 8 cai para 3, menos da metade. De 5 cai para 3, aqui, 0,7, doença cardiovascular. E AVC não tem muita diferença. Quer dizer, mas pelo menos não fez mal, né? Mal não fez. Agora, só para fechar... Piorar a pessoa não piorou. Continuando ainda nessa tabela, mesma coisa. Só para destacar aqui a tão famigerada gordura saturada, você quadruplicando a ingestão de gordura saturada de 2,8 para 13 no quintil 5. O que acontece com o risco de mortalidade? De 7 cai para 4, doença cardiovascular de 5 cai para 4 e o AVC de 2,7 cai para 1,3, menos da metade. Ou seja, continua. Ou seja, alta ingestão de carboidrato. Alta ingestão de carboidrato aumenta os riscos de mortalidade de doença cardiovascular e aumento de gordura tendeu a trazer benefícios, diminuir o risco de mortalidade e de doença cardiovascular. Gente, isso então, a gente está falando da pesquisa observacional. É uma pesquisa observacional, tá? Mas nós temos vários ensaios clínicos randomizados aqui. Sim. Que mostram a relação entre low fat e low carb, né, em pesquisa com dieta cetogênica, ou até prefere low carb, jejum, tudo comparado com dieta low fat, baixa em gordura, a low carb com certeza ganha muito. Eu não estou falando só do carboidrato, gente. Quando a gente baixa em nutrição é o seguinte, a gente tem que ter 100% dos 3 macronutrientes, 100% é a sua ingestão. Se você tem 60% de carbo, 25% de proteína, o resto tem que ser de gordura e somar 100%. Exatamente. Então, se você vai baixar
um dos macronutrientes, você vai ter que elevar o outro automaticamente. Então, quando a gente está falando de dieta baixa em carboidrato, a gente não está falando só de dieta baixa em carboidrato, a gente está falando que a gordura aumentou na dieta. Automaticamente, né? É low carb, high fat, isso que é LCHF. Porque tem que ter uma troca de energia aí. Se você vai baixar não tem como aumentar proteína demais. Ninguém consegue comer proteína demais se não for em forma de suplementação. Mas comer proteína demais, ninguém consegue, não dá exagero. Só se você tirar os outros macronutrientes e ficar comendo só proteína. Então, para uma dieta equilibrada, normalmente tem que ter todos os macronutrientes. E tem muita gente que acha que faz dieta zero carbo, mas não existe dieta zero carbo. Tem gente que quase tudo, principalmente vegetais, tem carboidrato. Então, mesmo que sejam índices menores, mas tudo tem, tá? Então, se você vai baixar você vai ter que automaticamente elevar o outro. A gente está falando de uma pesquisa que fala que quanto mais você baixar, quanto mais você aumentar a sua gordura, menor o seu risco de morte e de doença cardiovascular. Se você está aumentando gordura, com certeza o carbo está baixando, gente. Então, tudo bem que quando aumentou o carbo demais também, teve malefícios, né? Mas aí a pessoa vai falar, não, mas eu não como esse tanto de carboidrato, 70% é muito e tal, que eu fico dentro do que a diretriz recomenda. Mas mesmo dentro da diretriz, todo mundo hoje sabe que o consumo de carboidrato está excessivo, principalmente que as pessoas andam comendo alimentos muito processados, e os processados você consegue atingir uma quantidade de carboidrato excessiva. Porque você comparando 100 gramas de um produto industrializado, refinado, cheio de farinha, ele é quase 100% carboidrato, 80% para cima. E você vai comer um produto da natureza, mais rico em carboidrato de todos, tipo uma batata doce. Nem 20% de carbo, tem 20, mas os 20 gramas de carbo em 100 gramas de batata doce, 17 só é absorvido. Então, nem 20% de carbo você absorve. Então, é diferente, você não consegue atingir uma dieta riquíssima em carboidrato comendo só produtos da natureza. É isso que é a chave do negócio. É comer comida de verdade, alimentos mais naturais e tal. Aí o Fábio quer mostrar mais uma parte aqui do estudo. Esse aqui é tranquilaço, rapidinho. Ele vai fazer uma comparação aqui, né, entre os nutrientes, as gorduras, o carboidrato e a gordura total, com índice de mortalidade por todas as causas, então, e de doença cardiovascular. Então, aqui nos gráficos de cima, está comparando gordura total, gordura saturada e aqui os carboidratos, tá? E aqui é a mono e a poli. Mas vamos pegar aqui total, saturada e os carboidratos. Então aqui, se você observar, de 0 a 45 você está aumentando a porcentagem de ingestão de gordura total. Quando você faz isso, o que acontece com o risco de mortalidade por todas as causas? Ele começa aqui, ele vai baixando. Ou seja, se aumenta a ingestão de gordura, baixa a taxa de risco de mortalidade. Na gordura saturada, se você aumenta a ingestão de gordura saturada, ele baixa um pouco e depois praticamente mantém. Ele fica neutro, né? Não faz mal, né? E agora olha o que acontece se você aumenta a ingestão de carboidrato. Tá dando para ver aqui? Olha como é que a curva, né, tem uma inclinação ascendente aqui bem íngreme, né? Agora aqui, com risco de doença cardiovascular. Quando você aumenta a ingestão de gordura total, ele baixa, aqui tem um platôzinho, depois ele baixa de novo. O que acontece com gordura saturada? Quase a mesma coisa que lá em cima, né? Fica normal. Estável. E agora olha com carboidrato, como é que dispara. É bem diferente, né, gente? Então, o que a gente está querendo dizer é que gordura não mata, gordura principalmente a saturada, que foi tanto tempo aí, né, falado mal, e a vilã, né, e não é nada disso. A gente precisa de gordura, precisa estar ingerindo gordura. Nosso cérebro tem composição de gordura, nossas células, todas as células do nosso corpo têm envoltório de gordura. Ele é essencial. Nossos hormônios sexuais são a partir de colesterol, de gordura que a gente produz, e a gente precisa estar consumindo, tá? A gordura que a gente ruim, que o pessoal tanto fala, tipo o LDL de partículas pequenas e o triglicerídeo, que são as gorduras elevadas hoje que fazem mal para a nossa saúde.
Essas gorduras, se a gente tem que se preocupar, elas são aumentadas com o consumo excessivo de quê? De carboidratos. Principalmente, né, de excesso de frutose que tem nos industrializados. Não é frutose da fruta não, tá, gente? É a frutose do xarope de frutose, né, o xarope de milho, xarope rico em frutose, que é adicionado em tudo que é industrializado. Então, a gente tem que evitar essas coisas para melhorar esses parâmetros. Às vezes a pessoa fica evitando consumir gordura porque está com as taxas de gordura no sangue elevadas. Mas não é da gordura que vem essas taxas. Essa gordura que a gente tem circulando aí, ela é aumentada através do consumo do carboidrato. O nosso corpo produz a partir do excesso de carboidrato que está sendo ingerido. Ele tem que dar um jeitinho de tirar esse excesso de carboidrato que está sobrando no sangue, enfiar para dentro dos tecidos e dali ir para o fígado e fazer outras coisas que não sejam ficar no sangue, porque ali alto é tóxico. Então isso está agredindo, e aí ele tem que dar um jeitinho, vai formando novas moléculas, depois ele começa a acumular gordura nele mesmo, e aí steatose hepática, que está muito comum, é gordura no fígado, e com o tempo você vai acumulando gordura dentro da gordura visceral. Com o tempo você começa a acumular gordura até no seu pâncreas, e daí a pouco sua insulina, que estava alta para dar conta de uma resistência insulínica que você já estava, porque isso aí leva anos, tá? A gente não é igual carro que você troca o combustível e ele não anda. A gente come o combustível errado a vida inteira, que vai sofrer lá para frente. E aí, quando você essa gordura começa a acumular no pâncreas também, aí o fígado já não consegue mais liberar a insulina. O que acontece? Você vira diabético. Dependente de insulina. Tem pesquisa, a gente até levou para uma aula que a gente deu lá na MSCAM sobre dieta cetogênica. O pesquisador, 1 grama que ele consegue reduzir de gordura nesse pâncreas, o fígado já volta, o pâncreas já volta a produzir insulina. Doutor Antônio, esteatose pancreática. É isso aí. Isso. É isso aí que causa aí a... E aí você já consegue, com 1 grama de gordura a menos nesse pâncreas, você já volta a produzir insulina normalmente. A pessoa já deixou de ser diabética, só dela perder um pouco dessa gordura visceral. Sabe o que é legal, assim, que eu vejo? Você trabalhou muitos anos, né, prescrevendo a dieta padrão de 3 em 3 horas e tal, e tinha isso como uma verdade, porque aprendeu assim, né? E aí, de repente, começaram a surgir evidências, né? Algumas coisas te mostrando, aparecendo, se revelando para você de que alguma coisa estava errada nessa situação. E você abriu a sua mente, né, para essas informações, né, novas, e começou a praticar, e na sua prática clínica você constata que existem melhoras. Então, por exemplo, esses dias a gente pegou um depoimento de uma participante, a Ana Lídia, ela deve estar até aqui presente assistindo, aí, eu acho. né? Vou até falar de você, Ana Lídia. Você já gravou, então tá liberado. A Ana Lídia, ela estava já com sobrepeso, com mais de 100 quilos, comia de 3 em 3 horas, muita massa, muito pão, muito arroz, mesmo sendo integral, essas coisas todas. E ela foi numa endócrino, o endócrino falou que para ela só bariátrica resolveria. A sorte dela, né, eu tenho até que depois apertar a mão do marido dela, que falou assim, se você fizer bariátrica, vai ter problema aqui na nossa relação. E ele não deixou. E aí a solução foi o quê? Ela tomar vergonha na cara, segundo as próprias palavras dela. E ela começou a pesquisar sobre o assunto e viu que esse monte de carbo refinado fazia mal, e por conta própria ela tirou. Em 60 dias ela perdeu 10 quilos só de fazer essa troca. E ela estava com gordura no fígado, né? Esteatose hepática. Essa gordura já está reduzindo. A glicemia dela de 126, se eu não me engano, caiu para 90 e pouco. Ela entrou no nosso grupo mês passado, acabou agora. Ela vai para o avançado agora, semana que vem. Grupo de emagrecimento. Achou que não ia mais conseguir perder nada. Ela perdeu mais 4 quilos ou 4,5 quilos. Então ela já perdeu uns 14 quilos já. E ela estava tomando metformina, glifage, parou de tomar, a endócrino dela mandou ela suspender.
né? E ela tá assim, não sente mais cólica, ela tava com esporão, não conseguia mais fazer as caminhadas dela, tudo nela melhorou. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é meio óbvia e um monte de pesquisa sai apontando a direção, porque, igual a gente estava falando, não existe uma verdade absoluta. Esse estudo é mais um estudo e ele é um estudo observacional, entendeu? E a gente bate na tecla, né, da relevância de uma pesquisa quando ela é ensaio clínico randomizado. Mas, cara, tem um monte de artigo aqui de ensaio clínico randomizado falando dos benefícios da cetogênica, do jejum e tudo mais. E se você for pensar para trás... Na nossa evolução, né? Da agricultura de 10 mil anos para trás, né, de 2,5 milhões de anos da nossa existência como hominídeos. Quando é que você acordava e já comia, e daqui a pouco você já comia de novo, e depois você fazia umas 3 refeições antes do almoço? Muitos dias sem comer nada. Então a gente tem capacidade de lidar com baixa ingestão calórica, mas quando a gente consumir alimentos de verdade. Assim, você baixar a caloria comendo a cada 3 horas, alimentos pobres em nutrientes, é diferente, porque você continua tendo estímulo de insulina a cada 3 horas. E isso, para o seu corpo, ele entende só que você está passando uma restrição calórica. Então ele se ajusta a essa caloria, ele baixa o metabolismo para essa nova caloria que você está ingerindo. Mas ele não deixa você acessar seus estoques de forma eficiente, e ele te dá fome a cada 3 horas porque você mantém a insulina elevada. Essa insulina elevada vem baixando sua glicemia e te gerando uma fome falsa, e você não tem acesso aos seus estoques, porque a insulina alta está inibindo o acesso ao estoque. Você tem que baixar a insulina para aumentar o glucagon, catecolaminas, para você acessar seus estoques, e aí ele entendendo que você tem estoque de gordura para utilizar, ele vai diminuir o seu apetite. Por quê? Porque você não tem deixado ele perceber que ele tem estoque para utilizar. Enquanto você não deixar parar de fornecer energia fácil, que é o carboidrato, é uma energia fácil. E é uma energia fácil, por quê? Porque não dá trabalho nenhum. Chegou, ele vai utilizar. Por que aí as pessoas falam assim, não, mas o carboidrato é a fonte principal de energia? Não é a fonte principal de energia. Usa-se primeiro porque ele é tóxico, ele tem que ser utilizado logo. Porque ele não pode ficar elevado no nosso corpo. Tanto que o corpo ele dá um jeitinho de ou baixar, a primeira coisa ele sai do sangue e vai para os tecidos. E nos tecidos ele dá um jeito de guardar como estoque, fazer novas moléculas, né, a partir dele. E ele dá um jeito de enfiar o lixo para debaixo do tapete. Só que com o tempo o corpo vai reclamar que tem uma agressão acontecendo. Ele começa primeiro, que é uma defesa do nosso corpo, é criar resistência à insulina. Ele tenta não deixar esse tanto de glicose que está entrando para dentro dessas células mais. Não, chega, pera, tem glicose demais aqui. E aí ele vai precisar de mais insulina para dar conta da mesma quantidade de glicose. Só que o que você faz? Você vai no médico, desculpa aí quem é médico, mas a maioria não pede o tal do exame de insulina. Você chega no médico, tá lá com a glicemia normal, mas às custas de quanto de insulina? Não sei, meu médico não pediu. Né? E aí, assim, às vezes, a insulina dele já está lá para 20 e tanto, 30 vezes, e a pessoa não está nem sabendo que está quase diabética já. Então, assim, não tem que fazer uma averiguação geral desse paciente, ver as outras taxas, ver se tem inflamação, porque às vezes a pessoa está preocupada só com a taxa de colesterol. Ah, que meu colesterol tem que estar baixo. E não é ter colesterol baixo que vai te livrar de uma doença cardiovascular. 75% hoje das pessoas que chegam numa emergência sofrendo do coração, elas não têm colesterol alto. Então isso não vai prevenir doença cardiovascular, segurar esse colesterol lá para baixo. Esse é o de menos que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar se seu triglicerídeo está baixo. Você tem que se preocupar se seu HDL está alto, que ele é protetor. Você tem que se preocupar se você tem alguma inflamação, homocisteína está alta, proteína C reativa. Você tem que olhar se a insulina está alta. Então, tem outras coisas que você precisa estar se preocupando. Então, é ideal que você faça um check-up geral, que procure um bom profissional para estar te orientando. Comer comida de verdade, gente, comida natural dos alimentos. Tudo bem, sabemos que hoje os alimentos não são tão ricos como eram no passado, que o solo não é o mesmo e tal. Mas é o que a gente tem de melhor,
tá? Então, quem tem condições, procurar um orgânico, coisas da roça para você estar utilizando, porque resgatar o que nossos bisavós faziam, que eu falo bisavós porque nossos avós ainda já tiveram uma pequena influência aí da indústria. Bisavós faziam porque eles estavam certos, eles comiam poucas vezes ao dia, eles faziam mais atividade física, tudo era a pé, né? Hoje a gente para de carro na onde a gente quer ir, entra no carro de novo e para de novo onde a gente queria chegar. Então, e pega o elevador, a escada rolante. A gente tem se exercitado pouco. Tudo bem, a gente procura fazer uma atividade física porque faz bem para a saúde, mas a gente tem que cuidar da alimentação. A alimentação é fundamental, a gente tem adoecido todo mundo. Então, o recado maior, assim, sobre esse artigo que a gente queria dizer, né, não precisa ter medo da gordura natural dos alimentos. É isso. Mais uma vez, vem mais um artigo falar sobre isso. E ainda bem que esse artigo deu o que falar, porque saiu na Veja, né? Veja é importante, né? Saiu na Veja. Ó, todos os pesquisadores que os estudiosos no assunto, né, sobre alimentação, que eu procuro ler os livros deles, eles publicaram sobre esse artigo aí do The Lancet, que saiu no The Lancet. E aí, a Nina Teicholz é uma dessas pessoas, ela é jornalista investigativa. Esse livro aqui, quer ver? É meu livro. Deixa eu aproveitar e falar aqui rapidinho. O doutor Antônio, ele está aqui interagindo bastante. Ele falou que vê isso lá essa questão da gente devia estar falando de esteatose na época. Na hora que ele falou. Na hora que ele falou. E ele falou que vê isso lá em imagem de ultrassom. E ele tá mandando uns feedbacks bem legais aqui sobre essas taxas e tudo, sobre os marcadores. Aí eu já vou chamar ele no privado depois pra gente bater um papo com ele. Teve alguém que falou que. Aqui, ó, a Amanda. Perdeu 18 quilos na low carb e fez 35 exames que você passou e todas as taxas melhoraram. O Jonathan veio aqui também pedir pra gente falar um pouco da fase inicial do grupo de emagrecimento, dessa primeira semana. Teve mais alguém que pediu também. E mais o quê? O livro é esse aqui, ó. Esse livro, cara, é fantástico. Eu acho que todo mundo tem que ler. O original é o Big Fat Surprise, é da Nina Teicholz. Ela mesma retuitou, na verdade, esse artigo que a gente está falando hoje aí sobre essa relação do consumo de gordura, carboidrato e mortalidade, doença cardiovascular. Cara, eu acho assim, o artigo tá aí. O artigo tá aí. Se vocês quiserem ler na íntegra, tem lá. Não, o artigo tá aí. A pessoa lê e ela, assim... Tiveram várias interpretações. Todas as informações estão aí hoje, né? Só que tem gente que lê com um olhar tendendo para o que ele gosta, para o que ele defende. Tem gente que lê com um outro olhar. Então já teve discussão, né? Já teve gente falando, não, agora acabou, né? Agora não tem mais medo da gordura, o carboidrato é o vilão. Não, nesse artigo ele aponta que o carboidrato é o vilão quando ingerido em uma grande quantidade. Que naquela faixa ali das diretrizes, esse carboidrato ele ainda é tranquilo, né? Ele não causa problema. Bom, a gente acredita que menos carboidrato já seria melhor. Não, ele até fala isso no final. Nem que a pessoa fique num consumo aí de uns 40%, até uns 50% já traz benefícios. Tem evidência científica aí, só de você trocar, baixar 10% dos carbos de 60 para 50, já tem várias melhoras. Então eu acho que é o seguinte, depende muito do objetivo de cada um, depende muito da sua tolerância à glicose, depende de se você quer emagrecer, se você quer melhorar a taxa. Eu acho que a dieta, a gente pode mexer com essas quantidades de carboidrato e os tipos de carboidrato na dieta. Se vão ser só os de baixo impacto, se vão ser os mais ricos em amido, os tubérculos, as raízes.
Aí vai de acordo com o seu nutricionista, objetivo, seu estilo de vida, seu dia a dia, intensidade de treinamento, tudo isso vai influenciar nas suas escolhas. O que a gente mais quer pregar aqui é que as suas escolhas sejam de comida de verdade, alimentos naturais. Preferencialmente. Preferencialmente, se puder ter acesso ao orgânico, da roça, comer carne com gordura, porque isso nunca foi problema. Ah, mas o perfil da carne de hoje é diferente, porque o gado assim, é engordado com ração e muda o perfil de gordura da carne. Tudo bem, mas é o que a gente tem de melhor. Melhor do que você comer um pão integral. Que eu comer uma picanha assim. Aqui, eu quero mostrar mais uma tabelinha, mais uma figura que está lá nesse estudo para fechar, né? Já mostrei umas 3, 4. Ah, precisa. Só para o pessoal que entrou aí agora. Ó, aqui está, né, mostrando quando você faz uma substituição isocalórica, quer dizer, você mantendo a mesma quantidade de calorias, né, entre um nutriente e outro. Então, por exemplo, se você substituir o carboidrato, eu peguei os principais pontos aqui, né, destaquei os principais pontos. Essa linha central aqui é uma linha de referência, né, que é o hazard ratio. Então, todos os pontos que estão à esquerda dessa linha representam um menor risco, né, para algum fator, e à direita vão representar um risco elevado. Então, se você substituir o carboidrato pela gordura poliinsaturada, que é dos óleos vegetais? Dos óleos vegetais, em relação ao risco de mortalidade por todas as causas, você vai ter uma redução desse risco em 11%, tá vendo? As outras nem tanto, estatisticamente não tem muita relevância. Se você substituir o carboidrato pela gordura saturada, a grande vilã... Infarto do miocárdio. O AVC reduz em até 20%. Tá vendo? E se você substituir o carboidrato pela poliinsaturada, de novo aqui, né, você vai ter uma redução do índice de mortalidade de doenças por doenças não cardiovasculares em até 16%. Então, quer dizer, se você substituir o carboidrato por qualquer tipo de gordura... Até a poli, ou você não vai ter problema nenhum, tá vendo as linhas aqui, como é que os pontos eles convergem para a linha central, né, para referência, ou você vai ter melhora. Viu? Então, mesmo sendo aquela gordura que a gente fala que não deve consumir porque aumenta a inflamação, são os óleos vegetais, o óleo de soja, de canola, de girassol e de milho, que eles são altamente concentrados em ômega 6. A gente está falando, mas é ômega 6, André, mas é um concentrado muito grande. Quando você come ômega 6 presente dentro de uma semente, de uma oleaginosa, é uma coisa, mas quando você extrai, né, desses cereais, desses grãos, o óleo, e concentra dessa forma, e ainda usa em tudo que você consome, porque qualquer produto industrializado que você pegar no rótulo está escrito ingrediente óleo vegetal. E ainda você vai comer na rua, é preparado com óleo vegetal. Você vai comer um snackzinho, sei lá, qualquer coisa que você vai consumir, uma barrinha de cereal que você vai comer, achando que está saudável, está cheio de gordura vegetal. Então tudo tem. Se a pessoa não come o que ela prepara, feito com uma gordura natural dos alimentos, feito com a banha de porco, com óleo de coco, com azeite ou com manteiga, ela vai estar consumindo óleos inflamatórios. Então, que estão presentes em outras coisas. E aí a pessoa bota lá um tempero, vou botar um caldo quinó, também tem gordura. Tudo tem coisa que o seu corpo não está adaptado para consumir. São ingredientes que para melhorar o paladar, para melhorar a textura, às vezes, igual esses iogurtes cheios de aditivos químicos. Leite mesmo no iogurte não tem nada. Era para ter leite e lactobacilos. O iogurte tem tudo. E leite está ali no meio, mas assim, o de menos. Porque eles colocam coisa para deixar ele grossinho, para dar sabor, para adoçar, para dar sabor, sabor artificial. Então tem esse monte de coisa que é adicionado, que a gente fica aí consumindo e não sabe, não é alimento, não é nutriente, não é coisa que agride.
Então o corpo ele tem reclamado com várias coisas. Sintomas hoje normais, dor de cabeça, gases. As pessoas acham que é normal, eu sempre fui assim. E ela deixa aquilo ir, enxaquecas crônicas. Aí a pessoa com doença autoimune, gente, isso não existia no passado. O nosso próprio corpo atacando, né, ele mesmo, é estranho, né? E esse monte de epidemia de doença e tudo causado pelo estresse, poluição, né, contaminação e ainda alimentação industrializada em excesso, porque nunca comemos tanto na nossa história evolutiva. A gente hoje come o dia inteiro, o tempo inteiro, e isso está errado. A gente não ouve mais o corpo comer só quando tem fome. Porque a fome é uma necessidade fisiológica, é igual ao banheiro. Você só vai ao banheiro fazer xixi, cocô, quando você tem necessidade mesmo. O corpo sinaliza, você sabe, você não tem dúvida que você está com vontade de ir. Agora, comer não. Comer, as pessoas comem porque estão ansiosas, estão preocupadas, porque estão tristes, porque estão alegres, porque tá com vontade de comer, porque está todo mundo comendo, porque contaram para ela que tinha que ser aquela hora. Não, você tem que comer todo dia, 1 hora antes de treinar, acabou de treinar, volta, come de novo. Calma, cara, você tem fome para comer? Não tem, então não come. O seu corpo ele sabe das coisas. Desde que você tire esses alimentos que estimulam uma fome falsa, que são os refinados e açúcares, sua glicemia vai parar de ficar oscilando e vai se manter mais estável. E a fome, quando aparecer, ela é uma fome real. É isso aí. Ok? Vamos finalizar? Vamos finalizar? Discussão do artigo. Quer falar? Fala. Então, nesse estudo, descobrimos que a ingestão elevada de carboidratos, mais de 60%, né, da energia diária, foi associada com um impacto adverso na mortalidade total e mortalidades por doenças não cardiovasculares. E, em contrapartida, a maior ingestão de gordura foi associada a um menor risco de mortalidade total, mortalidade por doenças não cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Então, essas descobertas, olha o que os autores falam no artigo, hein? Nossas descobertas não suportam a recomendação atual. Não suportam é que não dão, não corroboram. Isso. Com a recomendação atual para limitar a ingestão de gordura total a menos de 30% de energia e a de saturada a menos de 10% de energia. Que é o que as diretrizes recomendam, né? Sim. E aí, indivíduos com alto consumo de carboidratos podem se beneficiar de uma redução do consumo desses carbos e do aumento da gordura. Viu? Que legal? Então, gente, é isso. O artigo tá aí no blog. Deixa eu ver se eu consigo... O sorteio foi feito, tá, gente? Do grupo de emagrecimento. Ah, o Jonathan pegou. Ah, isso aí. Tá aqui, ó. No blog da Andréia. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Quem não conhece ainda, entra lá. andreabise.com.br. Tá aqui. Aqui é sobre o grupo de emagrecimento. Amanhã é o último dia para se inscrever no grupo de emagrecimento da Andréia, tá? Começa segunda-feira, mas amanhã à noite a gente já está abrindo o grupo para poder passar as primeiras informações. Aqui fala tudo do grupo. Ó. Como que é, a fichinha para preencher, um videozinho dela explicando, né? Para quem que serve esse grupo, vários depoimentos e tal. E aqui, sobre esse artigo, para fechar, tá aqui ele, a gente traduziu ele, ó. E no final tem ele na íntegra. Ó, todo aqui traduzido. Ó, caramba, coisa pra caramba, hein? Clicou aqui no final, já abre o artigo, tá aí ele, original, todo bonitinho para quem quiser, de mão beijada. Isso. Tá bom, gente? Desculpa aí, hoje a gente não abriu para perguntas, né? Porque a gente queria mais passar a informação. Mas toda terça-feira vai ter. Terça-feira passada a gente tentou fazer essa semana. Só que a gente foi para um lugar que a internet não pegava. E a gente não sabia e a gente ficou sem conseguir passar. Porque
Foi um sorteio numa academia de uma consulta minha. Aí aproveitei e fui lá dar uma palhinha. Aí fiz um pedacinho da minha palestra lá pra eles, bem pequenininho, e eu queria passar pra vocês. E acabou que não deu, mas tá bom, depois a gente refaz isso. Ó, faltam 1 minuto para esse vídeo se encerrar. Gente, tá acabando, porque ele tem 1 minuto só. Queria agradecer a presença de vocês. Depois, se vocês quiserem me mandar perguntas, né, eu dou um jeitinho de responder. Obrigada, tá, gente, por tudo. Boa noite. Nós vamos fazer terça-feira que vem de novo. E se vocês quiserem dar aí sugestões de temas também, a gente aceita. Parabéns pelo seu dia. Meu dia do nutricionista, Obrigado. gente. Você também. Você é demais. Obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que você fez por nós e pelas pessoas que estão próximas de você. Obrigada, gente. Que lindo. Obrigada, viu? Até. Beijo 10 grande. segundos. Obrigado por vocês terem ficado aí. Valeu, galera. 3, 2, 1.